A paz do Senhor, amadas irmãs, com grande alegria que venho hoje, né, falar de um homem, na verdade de um rei que agradou ao Senhor, né? Tem tantos reis na Bíblia. Semana passada a gente ouviu falar sobre Saul, um rei que não foi um rei levantado por Deus, né? Foi levantado por homens, mas eis aqui um rei que restaurou o culto ao Senhor em um tempo em que o povo de Israel eles tinha se corrompido, né? E o texto que eu vou ler hoje, junto com as irmãs, se encontra em 2 Reis, no capítulo 18. Vamos começar no versículo 19, que é onde o mensageiro do rei da Síria, né? Povo inimigo do povo de Israel, é enviado ao rei Ezequias para lhe levar um recado. Então, esse mensageiro, no capítulo 19, se chama Rabsaque e diz assim: E Rabsaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é esta? Em que confias? Aí vamos pular um pouquinho e vamos para o versículo 33, que diz: Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão? Para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porquanto o mandado do rei havia, dizendo: Não lhe respondereis. Então, aqui, amadas, é uma afronta, né? Enviada do rei da Síria para o rei de Israel, o rei de Judá, Ezequias. E assim levando os mensageiros de Ezequias essa mensagem ao rei, no capítulo 19, no verso 1, diz que Ezequias, ele ora ao Senhor. E no versículo 1 fala: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões do sacerdote, coberto de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Eis aí, os mensageiros do rei Ezequias foi até o profeta Isaías, porque naquela época, irmãs, como nós bem sabemos, né, o povo, eles não tinham livre acesso a Deus. Então era necessário, quando eles queriam uma resposta de Deus, eles buscavam o sacerdote, né, para estar ali buscando ao Senhor e ouvir o que Deus tinha para falar com o povo. E assim foi feito. Isaías era o sacerdote, né, naquela época, e os mensageiros foram ali e trouxe essa resposta para o rei Ezequias, né? Que o rei da Síria ia perder a batalha. Porque Deus falou através do profeta Isaías que Deus era com o povo de Israel. Só que, nesse momento, enquanto os mensageiros iam a Isaías, o que o rei Ezequias fez? No capítulo 14, ele recebendo, né, essa mensagem,
diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, o Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porque deuses não era, mas obra das mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, o Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que tu, Senhor, és Deus. Amém, amadas? Então, aqui, eis uma questão. O rei da Síria, ele já estava acostumado a ganhar batalhas. Tanto que no capítulo 18, no verso 33, ele afronta o rei de Judá, né, o rei de Jerusalém, Ezequias, porque não era em vão que ele se sentia confiante que a batalha já estava ganha. Porque o rei Senaqueribe, ele já tinha ganhado de 46 cidades. Eu estava dando uma analisada na Bíblia, né? E ele já tinha 46 vitórias em pouco tempo. Ele destruiu várias cidades, né? A ponto dele falar no capítulo 18, 33, ele mandar aquele recado de afronta. Cadê os deuses das outras cidades, né? Então, todas aquelas cidades, ele já tinha derrubado, já tinha pegado aquele povo como prisioneiro, né? Então, ele se sentia tão confiante que ele falou: Jerusalém vai ser apenas mais uma cidade que eu vou destruir. Aquele povo está pensando o quê? Em quem eles têm confiado? Só que a palavra fala aqui que aquele povo eles foram vencidos porque eles deixaram de servir ao Deus verdadeiro e se inclinaram para deuses que eram de pedra, de barro, né, de prata, de ouro, não importa, deuses falsos, deuses que não eram o verdadeiro Deus. E por isso o fracasso, a derrota daquele povo. Só que em Jerusalém, em Judá, havia um líder, havia um rei que era temente ao Senhor. E por conta desse rei que restaurou o culto ao Senhor, que fez uma limpeza naquela cidade, né? Derrubou os altares de adoração e colocou aquele povo, né, para servir unicamente ao Senhor Deus. Aquela cidade não foi destruída, porque aquele povo era um povo que servia ao Senhor. O rei, quando ele descobriu que essa afronta veio até ele, que aquelas cartas chegou na mão do rei Ezequias, ele foi perante ao Senhor, ele não buscou outros recursos. Se a gente for ler um pouco essa palavra, ela é bem extensa, eu estou tentando resumir ao máximo aqui. Os conselheiros do rei Ezequias chegaram até a cogitar a necessidade de fazer uma aliança com o Egito, porque o Egito era uma cidade fortificada, né? Então, o rei do Egito ele também era um rei forte naquela época. Só que Ezequias sabia que se ele fizesse aliança com o povo do Egito, ele deixava de confiar unicamente em Deus para poder colocar sua confiança no rei do Egito. E se essa batalha fosse ganha, provavelmente eles ia ficar em dívida com o Egito e possivelmente se tornaria escravos mais tarde, né? Então ele preferiu colocar sua confiança no Senhor, no inimigo forte, sim, mas não tão forte que não pudesse ser derrotado. Porque aquele que confia no Senhor, irmãs, não tem batalha que não pode ser vencida, né? E aí, resultado, o rei Ezequias, ele levou aquelas cartas, ele se apresentou diante do Senhor, ele colocou diante do altar do Senhor, e ele falou: Senhor, eis aqui essa afronta. É uma afronta que foi levada não só ao rei, mas ele afrontou ao Deus vivo. E que gafe que ele cometeu, viu? Que gafe que Senaqueribe cometeu. Pensa aí, afrontar o Deus, o Rei dos Reis, o único e verdadeiro Deus. Ele estava acostumado a ganhar as batalhas e achou que essa seria apenas mais uma batalha vencida, né?
E por que tudo isso aconteceu, irmãs? A palavra diz, né, no capítulo 18, no capítulo anterior, se a gente for ler do início, que aquele povo tinha se corrompido de tal forma que foi por isso que veio toda essa calamidade. E nos tempos de hoje também não é diferente. O rei Ezequias, mesmo sendo rei, ele rasgou as suas vestes, ele se apresentou diante do Senhor em humilhação. Com certeza a ordem foi dada ali para aquele povo se voltar para o Senhor e se humilhar, né? E prestar jejum, um culto ao Deus verdadeiro e confiar somente nele que a vitória seria vencida. Tanto que o Senhor falou da boca de Isaías: nesse povo ninguém vai tocar, porque essa vitória é do povo de Israel, é do povo de Deus. E assim, minhas irmãs, nós sabemos que esse ato de humilhação do rei, né, diante do Senhor, tocou o coração de Deus, quebrantou o coração do Senhor, chamou a atenção de Deus para eles e Israel houve um grande livramento. Porque se a gente for ler mais na frente, aqui no versículo 35 do capítulo 19, é um texto bem conhecido, nós sabemos dessa batalha que teve e foi vencida, fala que sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios e a 185.000 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Assim como Deus falou pela boca do profeta Isaías, assim foi feito. O rei orou, o rei se humilhou, o rei clamou e Deus operou. E Deus fez o milagre. Deus enviou um anjo ao exército do rei da Síria e um único anjo matou 185.000 homens preparados para a guerra. E é assim que Deus faz, irmãs. Nós vivemos num tempo que um inimigo também está nos ameaçando. Um forte inimigo que já tem derrubado várias pessoas, né? Várias cidades, países, né? Está lamentando, está chorando os seus mortos por um inimigo invisível. Aquele inimigo ali era um inimigo visível. O nosso inimigo se parece forte porque é um inimigo invisível. Mas, assim como um único anjo, dada a ordem de Deus, teve o poder para destruir 185.000 soldados, né? Em uma única noite, o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e continuará sendo eternamente. E nós, hoje, povo do Senhor, hoje o povo do Senhor não precisa de um rei, não precisa de um sacerdote para chegar até o Senhor. O véu do templo foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. E nós sabemos que quando nos prostramos de joelho, quando nós nos humilhamos, nós clamamos o Senhor, como diz na palavra, né? Em 2 Crônicas 7:14, palavra conhecida que fala: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, né? Me buscar, eu os ouvirei do céu, sararei a sua terra, né? Curarei, sararei. E é isso que nós temos que fazer, irmãs. Assim como aquele povo no passado, aquele povo deixou o Senhor para seguir a outros deuses. Quanto mais hoje tem pessoas que não só a idolatria, mas a malignidade no mundo está grande e a mão de Deus está sobre essa terra. Deus tem o poder de fazer com que aquilo, né, que está acontecendo hoje seja dissipado imediatamente. É tempo de nos humilhar, assim como o rei Ezequias, que mesmo sendo rei, se humilhou diante do Senhor. É tempo de humilhação, é tempo de clamor, é tempo de buscar a face do Senhor. E assim eu creio que, assim como ele livrou Israel no passado, livrou a cidade de Judá, o Senhor nos livrará. O Senhor livrará o seu povo. Então, essa é a mensagem de hoje, irmãs. A mensagem que fala sobre humilhação, uma mensagem que fala sobre clamor, uma mensagem que fala de um rei que se dobra diante do Senhor e que o Senhor responde. E assim que nós possamos também como aprender como o rei Ezequias fez, né?
o rei Ezequias, ele se prostrou diante do Senhor. Então essa é a palavra para que nós nos prostramos, para que assim como Deus venceu aquela batalha, que Deus possa enviar anjos também, poderosos aqui na terra, e vencer essa batalha por nós. Porque aquele inimigo era forte demais para o rei Ezequias, mas não era o suficiente para Deus. E assim hoje também, esse inimigo é forte demais para nós, mas ele não é páreo para o nosso Deus. Amém, amadas? E essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todas. Que aquilo que eu não pude passar, que o Espírito Santo de Deus fala no coração de cada uma. É uma mensagem muito grande, a gente precisa de mais tempo para ler, mas foi o que Deus colocou no meu coração e eu estou compartilhando com as irmãs. Beijo a todas, fica com Deus.